Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos lá. Sempre deixando muito claro que tudo que eu faço aqui nesse canal, desde meu primeiro vídeo até os que provavelmente nós teremos pela frente, não foi e nunca será para tirar a fé na tua denominação, no teu pastor, no teu ancião, no teu presbítero, no teu diácono, no teu professor da escola sabatina, no teu professor da escola dominical, no apóstolo, nada, tá certo? Nada disso, no teu padre, no teu guru, no teu pai de santo, nada, não é para tirar a fé de você, de absolutamente nada. Eu estou mostrando aqui para vocês a minha visão, como é que eu vejo as coisas do nosso Criador, do nosso Salvador, através dos escritos aqui bíblicos, tá certo? Outra coisa que eu quero deixar claro aqui também, que aqui, a partir, acho que do capítulo 9, se eu não me engano, nós vamos começar a perceber aquilo que eu venho falando para vocês aí há algum tempo, que a transição da lei para a graça não foi uma coisa instantânea, foi uma coisa demorada. As pessoas, mesmo se chamando discípulos de Cristo, da doutrina do Cristo, ainda estavam amarrados nos conceitos mosaicos. E isso é bem natural. Tá certo? Isso não é para você se espantar quando você ver aqui na narrativa alguma coisa ainda da lei. Se eu perceber aqui na minha leitura, eu vou trazer para vocês. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar lendo aí. Atos capítulo 9, verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, dirigindo ao líder religioso, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiam ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos líderes religiosos para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, imediatamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Vamos lá. Então, veja que aqui, levantando-se, ele foi batizado, né? Aonde está o tanque batismal? Na casa aqui desse tal Simão, que mora na rua direita. Onde estava o tanque batismal? Aonde estava o rio para que Ananias fosse e batizasse Saulo ali naquela água? Não tem. Sabe por que não tem? Porque quando diz assim, que depois que Paulo voltou a ver, levantou-se e foi batizado, ou seja, ele foi inserido na doutrina do Cristo, porque até então ele tinha uma visão do Cristo, ficou cego, um homem foi enviado àquela casa para que o Criador pudesse agir por intermédio dele,
E agora ele ia ser introduzido na doutrina do Cristo, ou seja, levantando-se foi batizado. Entendeu, meus queridos? Vamos lá, verso 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes, aos líderes religiosos? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Quando fala aqui, os judeus, tá certo? Não se esqueça. Os líderes religiosos decidiram de comum acordo. Aqueles mesmos que deram carta para ele, agora decidem matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Vamos lá, deixa eu parar um pouquinho, eu quero comentar uma coisa. Veja como o ser humano necessita de líder. Mas os seus discípulos de quem? Paulo já estava fazendo discípulos dele. Já tinha gente se considerando discípulos de Saulo. Veja como o ser humano precisa de um líder. Ele sente essa coisa que o Cristo veio dizer que não há necessidade disso. Mas vamos lá. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Vamos lá, vamos parar mais um minutinho agora aqui. Agora é narrado que Paulo tentou se reunir aos discípulos. Aos discípulos de quem? De Cristo, correto? Então podemos voltar lá no meu primeiro comentário e dizer que, mas os seus discípulos podem ser os discípulos de Cristo também. Tá certo? Precisamos tomar muito cuidado quando a gente está lendo aqui as escrituras para a gente não cometer o quê? O erro que, infelizmente, o sistema religioso faz você cometer. Vamos lá. Verso 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas antes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz. A igreja, que igreja? A igreja adventista do sétimo dia, a igreja católica, a batista, a presbiteriana? Não, né? Quem? As pessoas passavam por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, mais pessoas saíam do sistema religioso mosaico para entrar para a doutrina do Cristo, tá certo? Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi levado e colocado num quarto. Eu vou ler novamente, tá? Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas
que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Pois bem, meus amigos, meus irmãos, não vimos aqui o quê? O que nós não vimos? Isso! A autorização, orientação dos discípulos aqui, enfiados dentro de um templo, e muito menos orientando para que isso seja feito. Tá certo? Vamos lá. Atos, capítulo 10. Vamos a ele. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro e imundo. Olha aí, ó. Vamos lá. Aqui está Pedro demonstrando ainda amarrado na lei mosaica. Lembra que o Cristo disse assim lá nos evangelhos: O que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque isso se torna cocô e é dispensado. Mas Pedro ainda estava preso ainda naqueles ditames da lei mosaica lá de Levíticos capítulo 11. E o Cristo disse que nada que entra pela boca do homem contamina ele. O que contamina é o que sai dele, certo? Mas Pedro ainda estava amarrado ainda nos conceitos judaicos. Muita coisa já tinha mudado em Pedro, claro, mas algumas ainda estavam manifestando. E isso é extremamente, perfeitamente natural, tá certo? Vamos lá, por que eu digo isso também? Porque eu estou já, sei lá, há 15, 20 anos fora do sistema religioso e eu ainda aprendo muita coisa, percebendo que eu ainda estou preso em algum conceito religioso, do sistema religioso. Aí eu vou me corrigindo, tá certo? Vamos lá. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou, porque a visão aqui você vai entender o que eram aqueles animais, né? Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia.
Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Olha, veja aqui Pedro dizendo: olha, vocês sabem que é contra a nossa lei. Ele chamava ainda a lei de Moisés ainda como nossa lei. Veja como é prejudicial a contaminação do sistema religioso para uma pessoa. Ele estava chamando ainda a lei mosaica de nossa lei. E qual lei? Que eles não poderiam sentar com gentios. Mas a visão que ele teve foi para dizer o seguinte: olha, não torne impuro aquilo que ele purificou, o Criador purificou. Através de Cristo agora todos têm acesso ao Criador. Não só mais exclusividade para Israel, toda a humanidade. Compreendeu? Mas veja, Pedro ainda chama: olha, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei. Ele não era mais da lei mosaica, mas estava preso ainda. Perfeitamente compreensível. Verso 29. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer. Vamos lá. Deixa eu parar um minutinho aqui em relação à Trindade. Veja que agora, o centurião, o Cornélio, diz assim: estamos aqui na presença de Deus. Então significa que ele está chamando Pedro de Deus? Não, Quando Tomé disse Deus meu ou meu Deus, ele não estava chamando o Cristo de Deus. Era uma conotação extremamente ampla e não restrita, tá certo? Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por toda a testemunha que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Veja, então Pedro conhecia realmente, os escritos que eles trabalhavam ali, dentro do templo de Herodes. Porque quando ele diz assim: todos os profetas testemunham dele de quem? Do Cristo. Isso é verdade. Por isso que os profetas eram perseguidos, apedrejados e mortos, tanto pelos líderes religiosos, sacerdotes lá no Antigo Testamento, como nos reis, os reis de Israel. Tá certo? Verso 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouviam
ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, deixa eu só parar um minutinho aqui. Os judeus convertidos, quem são judeus convertidos? Sabe aqueles que, ele dizia assim, olha, narrado assim, e naquele mesmo dia quase 3.000 almas foram convertidas, quase 5.000 almas foram convertidas, é um desses. Judeus que estavam lá debaixo da lei de Moisés, agora estão debaixo da doutrina do Cristo. Então Pedro disse, verso 47, pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Duas coisas aqui. Primeiro, veja como Pedro ainda estava amarrado nos conceitos antigos. Olha só, ele fala assim, olha, tem água aí, por que eles não podem ser batizados? E jogaram eles na água. Não precisava, Pedro já podia muito bem ter explicado sobre esse batismo de João, que era um batismo que tinha prazo de validade. Porém, se aqueles homens viam ainda pessoas sendo jogadas na água, ou então na época do Cristo pessoas sendo jogadas na água, provavelmente ou talvez eles pediram, olha, queremos ser batizados nas águas. Então Pedro, ó, vocês querem água? Tum, não precisa, mas toma. E outra coisa, segunda coisa, e eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É isso? É dessa maneira que eles foram batizados? Veja, Mateus 28, 18, 19 e 20, tem algum problema ali. Ou Pedro, mais uma vez, ali está desobedecendo a ordem do Cristo, ou aqueles versos lá tem problema. Entra lá no meu canal, ou aí, e veja aquela série de vídeos sobre a Trindade que vai estar muito claro sobre isso, tá bom? Meu amigo, dá um like. Você viu aí, né? Capítulo 9, capítulo 10, desculpa, capítulo 9, capítulo 10, nada de pessoas ficarem enfiadas dentro de templo e nem mandar construir tijolinho e colocar uma placa na porta lá. Igreja de Pedro, igreja de Paulo, igreja de João, igreja dos últimos dias, igreja do sétimo dia, igreja do quinto dia. Igreja Assembleia de Deus, Igreja Brasil para Cristo, nada disso, né? Ok? Então dá um like, se inscreva, aciona o sino e compartilha. Vou repetir, eu preciso sempre que você dê like aí, por quê? Porque o YouTube vai perceber que o conteúdo deste vídeo é um conteúdo que está agradando muitas pessoas e, consequentemente, vai ser distribuído em outras plataformas. Um abraço e até o próximo capítulo.